Brasília deu um recado muito claro. O Brasil não quer vingança, o Brasil quer justiça. Uma manifestação pacífica, firme, contundente, tomou a esplanada dos ministérios pedindo a anistia dos presos políticos de 8 de janeiro. Não foi por greve, não foi feriado, não pegaram no domingo, no fim de semana, foi uma quarta-feira, dia útil em horário comercial, com o parlamento brasileiro funcionando. Ainda assim, uma grande manifestação deixou claro que a anistia é a pauta do momento. A anistia é a pauta urgente. Nomes de peso, Michele Bolsonaro, Nicolas Ferreira, Silas Malafaia, Sóstenes Cavalcante, estavam lá para deixar bem claro que a oposição segue firme como uma rocha, por uma pauta única e justa, que todos os brasileiros esperam e clamam que seja atendida. A esquerda, por sua vez, estava tentando descobrir qual era a pauta, escrevendo uma nota, fazendo reunião da reunião para, de alguma maneira, descontextualizar o que estava acontecendo. Eles tentam fazer ouvidos moucos, eles fecham os olhos e tentam ignorar tudo o que acontece hoje no país. Mas a verdade é uma só. A anistia grita, e grita um barulho ensurdecedor. É o som daqueles que estão presos injustamente há mais de 2 anos. E essa manifestação não aconteceu sozinha. Ela veio depois de um outro estouro. O escândalo de 6 bilhões de reais do INSS, que já viraram 90, e o Nicolas Ferreira, que mais uma vez com um vídeo que viraliza, atingiu 70 milhões de pessoas, engajando e mobilizando ainda mais para uma pauta urgente, mas que deixa claro como o governo Lula peca e erra com todos os brasileiros. Como o governo Lula segue o mesmo governo corrupto de 15 anos atrás, roubando dos que mais precisam, roubando dos vulneráveis. E o governo, o que ele fez? Convocou uma reunião de emergência contra o escândalo? Óbvio que não. Convocou uma reunião de emergência contra o vídeo do Nicolas Ferreira. Afinal de contas, pela segunda vez, com um vídeo, o Nicolas consegue causar um dano fatal na imagem moribunda de um presidente acobertado e cercado de ladrões. A base governista planeja uma ofensiva contra o Nicolas. Afinal de contas, ele produziu um vídeo e onde já se viu um parlamentar se manifestar de forma clara e contundente em um assunto que envolve o dinheiro dos mais velhos. Segundo a jornalista Andréa Sadi, o vídeo provocou um alerta máximo dentro do governo que de alguma maneira precisa responder com urgência às falas do deputado Nicolas. Mas não para tentar trazer uma solução para a população, não para tentar de alguma maneira acalmar os ânimos e punir os culpados pela fraude, fazer o ressarcimento do dinheiro dessas pessoas. Não, eles querem simplesmente criar uma contranarrativa para alimentar a militância que está sendo estrangulada, achincalhada pelo Nicolas e pela verdade. A narrativa até agora, a Glaze falou que a CGU só combateu esquemas no governo Lula. Pois é, 6,3 bi, uma disparada nos desvios e nas fraudes da Previdência, mas a CGU está combatendo no governo Lula. Sendo que, conforme eu já falei para vocês, o Bolsonaro que editou a medida provisória para acabar com as fraudes dentro da Previdência Social, do INSS, mas o sindicato do irmão do Lula, o Frei Chico, foi lá logo que o Lula ganhou, articular para que o Lula revogasse a MP, e foi o que o Lula fez, abrindo a porteira para o esquema e para os roubos. E aí, no meio disso tudo, o Hugo Motta, que foi lá e vendeu um discurso fácil para a direita, sinalizou a primeira vez que o presidente da Câmara dos Deputados vai participar de um evento do MST, sinalizando para o governo Lula e para os terroristas invasores de terra. Acontece o seguinte, no meio disso tudo, o Hugo Motta acena para o MST, o esquema do INSS estoura no país, o governo tenta criar pautas e inverter a narrativa, a ordem das coisas para de alguma maneira enganar as pessoas. E tentam criar cortina de fumaça, contudo, para evitar a pauta da anistia. A manifestação da anistia trouxe uma resposta clara, trouxe um pedido claro frente ao Congresso Nacional. Acontece que o Hugo Motta, ao assumir uma posição e ir ao MST, deixa claro que ele tem lado, é o lado do governo. A presidência da Câmara dos Deputados está cooptada pelo governo Lula. Prefere trabalhar com o lulopetismo, prefere, de alguma maneira, continuar fazendo acordos com a esquerda, que tanto engana o país. O mais triste disso tudo é que o Hugo Motta foi eleito com votos do PL. Fez uma promessa, um acordo com o PL, com o presidente Bolsonaro. Iria pautar anistia, não pauta anistia.
está jogando com a vida de brasileiros que estão injustamente presos na mão de um Supremo Tribunal Federal que extrapola as competências simplesmente para satisfazer os interesses do rei.